Na última semana aconteceu o ATP 500 de Viena, na Áustria, com a vitória do Zverev sobre o Tiafoe no último domingo, que eu acabei comentando o jogo nessa final para os canais ESPN e Fox Sports. Mas, na semifinal, o jogo entre Tiafoe e Sinner foi realmente muito interessante a maneira como o Tiafoe encontrou para voltar no jogo, para se recuperar. Ele havia perdido o primeiro set 6-3, estava perdendo 5-3, e ele ao longo do jogo foi sendo muito ele mesmo, a maneira como ele age. Quem o conhece sabe como é que ele funciona dentro da quadra. E para comentar e falar um pouco sobre isso, eu convidei o Fino, dando a opinião dele, e também vou falar aquilo que eu achei do jogo, em função das declarações do Sinner depois do jogo, dizendo que o Tiafoe excedeu, foi além do limite e que não houve respeito com ele. Salve, salve, Silvião! Que prazer estar aqui com você mais uma vez, falando agora do problema do Sinner com o Tiafoe. O Tiafoe fez umas brincadeiras durante o jogo, fez a torcida entrar no jogo e no final, depois da derrota, que estava com o jogo na mão, do Sinner, acabou reclamando que o Tiafoe exagerou um pouquinho. O que eu acho de tudo isso? Eu acho que o Sinner errou longe, errou muito. É super importante a gente ter jogadores carismáticos que trazem a torcida, é isso que o esporte precisa. E o Sinner, por ser um garotão ainda, ser um pouco tímido, eu acho que acabou cometendo um erro muito grande ao declarar que não pode se bagunçar um jogo de tênis. A regra é muito clara, a gente tem um árbitro ali que está sempre coibindo se você exagera, e eu acho que o Tiafoe é extremamente importante para o tênis, extremamente legal você ver esse tipo de atitude. Está na hora dessa molecada segurar um pouquinho achando que podem tudo, né? Que o mundo é do jeito que eles querem. O mundo do jeito que era antes também é muito legal e muito importante. Eu concordo muito com o Fino, com tudo que ele fala ali. Acabei tendo a oportunidade de fazer jogos tanto do Tiafoe quanto do Sinner durante toda a semana, e também a semifinal, que acabou acontecendo no sábado. E obviamente já os conhecia de torneios anteriores, de já ter comentado e falado sobre eles. Tiafoe foi exatamente como ele é sempre, em todos os jogos. Irreverente, com personalidade, brincando com a plateia, chamando o público para dentro do jogo, enfim, entretendo, fazendo do jogo um espetáculo, que é exatamente aquilo que ele se propõe a fazer. Às vezes acho até que ele exagera contra ele próprio, nunca atrapalhando o adversário, às vezes até se perdendo um pouquinho dentro do jogo, dentro da consistência e dentro da estratégia que ele tem para fazer, mas atrapalhar o adversário nunca, em momento algum. Ele fez com que o público jogasse junto com ele, apanhou do início até o final do segundo set, praticamente com o jogo perdido. Ali já o primeiro set ido embora, com 6-3 para o Sinner, perdendo 5-3, saque do Sinner, 15-0. E ele faz um comentário ali no 15-0 que não deu muito bem para entender o que foi. O Sinner dá uma risada, entra na brincadeira, e a partir dali ele começa a voltar, começa a virar, volta nesse set e depois ganha no terceiro. E em momento algum o Sinner fala nada durante o jogo. Mas aí sim, na coletiva, ele acaba colocando esse ponto em que ele foi exagerado. E, sinceramente, não houve exagero nenhum. O que aconteceu foi um grande jogo de dois grandes jogadores dessa nova geração que está chegando no circuito. Na verdade, que já chegou. O Sinner, com esse resultado, vira top 10. Tiafoe também subindo muito nessa temporada, depois que começou a treinar com o N Ferreira. Mas o que aconteceu foi um jogo de dois jogadores diferentes, de estilos diferentes e de personalidades extremamente diferentes, aonde o Tiafoe usou tudo que ele pôde, tudo que ele tinha, para primeiro se manter no jogo, ficar perto, próximo, não deixar o Sinner abrir, e depois para reverter e voltar no jogo. E na final, no domingo, ele faz literalmente as mesmas coisas, faz exatamente a mesma estratégia para jogar o jogo, e na final não deu certo. Contra o Zverev acabou não funcionando, ele perde 2-0, mas agindo da mesma maneira, com todas as artimanhas e com todas as estratégias que ele usou contra o Sinner no dia anterior. E o Zverev foi muito seguro e categórico ali na declaração dele do final do jogo. Parabéns para o Tiafoe e parabéns pela atitude, pelo comportamento, pela maneira como ele age dentro da quadra. O tênis precisa de jogadores como você. Foi a declaração do Zverev.
Foi exatamente o que o Fino falou e é exatamente isso que eu penso. O tênis precisa de mais jogadores como o Frances Tiafoe.